A treta está no ar. Flávio se desentende com Michele e no submundo das redes sociais o pastor Silas Malafaia resolveu mirar em neto de ditador. Acredite se quiser. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Vamos pra nossa editoria. Briguem, desgraçados, briguem! Briguem, briguem, briguem! Que nem o Malafaia naquela fotinha, assim, ele no Congresso. Ai, gente, tá pegando fogo de novo. O neto do ditador arruma treta com Malafaia desde sempre. Espero que agora o meu áudio não esteja duplicado na hora de reproduzir, Sofia. Quem comentou sobre isso é um corte sem o Reinaldo Azevedo no título, mas com o comentário do Reinaldo Azevedo que ele comentou sobre a treta, porque o Malafaia só postou um vídeo do Paulo Figueiredo. Aí eu quero trazer esses comentários também. E vamos para as notícias depois, gente. Vamos lá. Faia agora estão se pegando a tapa, vai. O blogueiro Paulo Figueiredo e o pastor Silas Malafaia discutiram pela internet após o religioso fazer críticas ao ex-deputado federal Eduardo Tá duplicado o áudio, Sofia? Não tá. Pode continuar. Agora melhorou, né? Vamos lá. Bolsonaro. Como a gente falou ontem, em entrevista ao Metrópolis, Malafaia falou que Eduardo calado ajudaria mais o irmão Flávio Bolsonaro. A briga começou após Figueiredo afirmar que Malafaia inicialmente não era favorável à candidatura de Flávio à presidência e queria esperar o pastor amadurecer as ideias. Malafaia então respondeu o seguinte: o filhote da ditadura, Paulo Figueiredo, calado é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. Só kkkkkk, muito kkkk. Na sequência, Figueiredo retrucou. Lindbergh hackeou seu chispa. Não, parabéns ao repórter do Renato que botou kkkk, kkkk. Pastor. Tá falando igualzinho a ele, deve estar tendo uma recaída da época em que apoiava o Lula, mas relaxa. Já já você vai estar sentadinho aqui do meu lado e seremos amigos e felizes para sempre. O rio corre pro mar. O Tietê não, tá? O Tietê corre pro interior. Verdade. Não, só para lembrar, né? Que ele chega limpo lá, a minha região, por exemplo. Mas depois, claro, ele vai para um rio que corre pro mar, né? E aí ele tá... E aí a briga seguiu, né? Porque o Malafaia... Eu não deixo barato, meu irmão. Não, então não tá bom. Não tá bom. Eu preciso melhorar isso. Vai! A briga não só seguiu, Reinaldo, porque Malafaia levou ainda o tom, voltou a chamar o Paulo Figueiredo de filhote da ditadura, postou também uma edição de trechos do blogueiro falando sobre Lula, sobre o tarifaço americano contra o Brasil, que acabou negociado pelo próprio presidente da República. Vamos acompanhar agora um trecho desse vídeo que foi publicado por Silas Malafaia. Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui. Só um pouquinho. Esse vídeo, na verdade... não, foi publicado... Desculpa, tá certo. Isso. Foi publicado pelo Malafaia com fala do Paulo Figueiredo. Ele fez uma edição, uma cola do Paulo Figueiredo. Coisas que o Paulo Figueiredo falou. Paulo Figueiredo falando que nós vamos botar para quebrar um negócio e tal, nós vamos ferrar o Brasil, o PT, o governo. E não aconteceu. Né? Mas, de qualquer modo, o Malafaia publicou esse vídeo do Paulo Figueiredo. Vai lá. Se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der ao seu cidadão. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Só para dar um contexto, tá? Das pessoas que estão vendo esse corte do Reinaldo, tá? Eu já vou para a notícia direto. Ele falou isso, não sei se você lembra, né, Sofia? Quando ele e o Eduardo Bolsonaro deram entrevista ali no Inteligência Limitada para o Demore. E aqui um outro jornalista que eu não lembro o nome. Vamos trazer então as informações da treta em si, queridos. Deixa eu projetar de novo minha tela, que eu tirei sem querer. Compartilhar tela. Vamos lá. No blog Sonar, a escuta das redes do Globo. Paulo Figueiredo sai em defesa de Eduardo Bolsonaro e bate boca com Malafaia nas redes. Discussão começou após líder religioso falar que o filho de Bolsonaro ajudaria na pré-campanha presidencial do irmão ficando calado. Para variar, quem?
puxou a briga? O Eduardo, né? O blogueiro Paulo Figueiredo Filho e o pastor Silas Malafaia trocaram farpas na internet após o líder religioso fazer críticas ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Durante uma discussão, o amigo do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ser chamado de cínico mentiroso e filhote da ditadura pelo pastor. O impasse começou após Paulo Figueiredo afirmar que Malafaia inicialmente não era favorável à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência e queria esperar o pastor amadurecer as ideias até que os dois chegassem em um ponto de convergência. O comentário fazia uma menção ainda às críticas do líder religioso ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Malafaia afirmou em entrevista ao Metrópolis que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ajudar mais na candidatura da presidência do irmão Flávio. Se ficar calado, o líder religioso afirmou ainda que as declarações do terceiro filho do ex-presidente demonstram: calado, o Eduardo vai ajudar muito mais do que o Flávio, do que abrindo a boca para falar asneira. Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão, declarou o pastor. Logo após a publicação de Figueiredo, o pastor usou o mesmo argumento contra o desafeto e disse que o Lula agradece a atuação dele junto ao governo dos Estados Unidos. O filhote da ditadura, Paulo Figueiredo, calado é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 do Lula. Só kkkk e muito kkkk, escreveu Silas Malafaia. A reação veio em seguida, com o influenciador Paulo Figueiredo perguntando se o pastor havia tido um perfil invadido por um deputado do PT, Lindbergh Farias. Ele ainda publicou uma foto antiga do religioso ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Lindbergh hackeou o seu X, pastor? Tá falando igualzinho a ele. Deve estar tendo uma recaída da época que apoiava o Lula. Mas relaxa, já já você vai estar sentadinho aqui do meu lado para sermos amigos para sempre. O rio corre para o mar. Aí o Reinaldo lembrou lá do Tietê. E tomou conta dos noticiários, né, Sofia? Essa briga toda interna. Isso tudo, gente, é porque eles estão com dificuldade para aceitar o Flávio Bolsonaro candidato, né, Sofia? Mesmo com ele pontuando bem nas pesquisas. Tem uma briga aí pela herança do Bolsonaro, né? Exatamente, o ponto todo é esse, herança, espólio, como você preferir chamar. O Bolsonaro saiu já tá claro que ele não vai concorrer em 2026, isso é óbvio. E daí agora fica essa disputa para ver quem vai ser o herdeiro. E a questão aí não é só uma questão de se tem chance de ganhar ou não, porque que tem chance de ganhar, tem. Inclusive a esquerda precisa começar a aceitar isso, porque a esquerda tem muita gente agindo como se já fosse Como se o Lula fosse ganhar em primeiro turno, né? como se já fosse garantido que o Lula vai ganhar. E não tá nada garantido. Uhum. Mas é uma disputa por poder mesmo. A gente tem que lembrar que a direita, o pessoal fala aí de uma tal falta de unidade da esquerda. Queridos, a direita, cada um tá lá pelo seu próprio projeto e poder. Ninguém tá defendendo ideologia nenhuma, projeto nenhum. E daí, a partir do momento que você tem essa disputa, Michele quer ser presidente, Tarcísio quer ser presidente, Flávio quer ser presidente, Eduardo quer ser presidente. É cada um por si, já por todos. Uhum. Agora, qual é o lado do Malafaia? Claramente não é o do Flávio. Então ele vai fazer o que for necessário para derrubar o Flávio. É simplesmente isso. O que o Malafaia quer? Ele quer ele mesmo ser presidente? Duvido. Quer que Tarcísio seja presidente? Quer que Michele seja presidente? Provavelmente. Você acha que é Michele? Eu apostaria no Tarcísio, na verdade. Não, é Tarcísio. É a chapa Tarcísio. Tarcísio e Michele, eu acho. Que é os dois. É o mais possível. E o Flávio, bem, o Flávio ele tá aí com boas chances, né? Tá aí, chegou a empatar com o Lula nas últimas pesquisas, depois que o Lula deu uma caída por causa daquela história do carnaval. Mas o Flávio, a gente tem que lembrar que ele tem muito esqueleto no armário que ainda não começou a ser tirado. A hora que começar a campanha para valer, o Flávio pode começar a enfrentar uma resistência maior. Mas isso
A gente vai ter que esperar para ver. O foco deles na eleição, gente, vai ser muito provavelmente atacar o filho do presidente Lula e com CPIs aí, INSS, etc. E tem essa questão do carnaval. O carnaval não dura até novembro, né, Sofia? Agora, vão muito para cima do filho do presidente, a gente tem que lembrar quem que é o Flávio Bolsonaro, né, gente? Quem que são essas brigas todas internas? Qual é a disputa do poder, né, gente? Uhum. É isso. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.